É natural, num mundo tão grande como o nosso, que desgraças aconteçam. Sejam elas causadas pela natureza, pela humanidade ou por puro acaso. E, em geral, quando esse tipo de coisa acontece, pessoas sofrem, passam por dificuldades e precisam ser resgatadas em alguns casos. E nós vamos falar especificamente desses casos, dos resgates mais complicados da história, inclusive o que está em voga, o dos meninos na Tailândia. Então, veja agora 5 resgates mais inusitados da história. Eu sou o Guilherme Marques e seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Desconhecidos. Número 5, Haiti. Em 2010, o pequeno Haiti, na América Central, sofreu bastante com um terremoto de 7 graus na escala Richter. O evento natural foi um desastre de consequências colossais, tanto que a população sofre até os dias de hoje por isso, seja por conta de seus entes perdidos, residências acabadas ou mesmo pela destruição estrutural. Mas, em meio ao caos, há espaço para milagres. Quando o terremoto destruiu boa parte do país, uma jovem chamada Darlene Etienne estudava com a sua prima. Com o tremor, ela foi soterrada. E por incrível que pareça, ela ficou lá por 15 dias. Praticamente sem explicação, depois desse período, ela conseguiu emitir um grito que foi ouvido por um transeunte. Ela foi resgatada com muita dificuldade, estava com a perna quebrada e com uma aparência quase cadavérica. O resgate, por si só, não foi inusitado, mas ninguém esperava que uma pessoa estivesse consciente e viva por ali. Número 4, Monte Annapurna. Os esportistas que mais dão muito trabalho aos bombeiros costumam ser os alpinistas, por escalar lugares quase sempre inóspitos e íngremes. Há uma recorrência muito grande da necessidade de resgates, porque descer 7 quilômetros em meio à neve pode não ser uma tarefa muito fácil assim, né? Alguns espanhóis ficaram presos no Annapurna, um dos montes do Himalaia, por conta de uma tempestade. Por isso, precisaram acionar o resgate. Mas, como o lugar era de difícil alcance, a tarefa foi muito difícil. De helicóptero, os bombeiros tiveram que jogar uma corda e os alpinistas tinham que se prender a ela. Era arriscado demais para subir no veículo. Então, carregados pela corda, eles eram deixados no acampamento de segurança bem mais abaixo. Um por um foi feito isso. O resgate complicado valeu até uma condecoração. Número 3, Apollo 13. Muitos acreditam que o homem nunca esteve de fato na Lua. E, para esses conspiratórios, a missão Apollo 13 pode vir bem a calhar. Já que antes de chegarem por lá, a nave sofreu um pequeno acidente, e esse acontecimento podia ter matado todos os seus tripulantes. Por sorte, a nave continuou funcionando. Ou melhor, parte dela, né? Então, com a ajuda de engenheiros aqui na Terra, os astronautas precisaram consertar o veículo espacial lá em cima mesmo. Foi preciso enfrentar a falta de comida, pouco oxigênio, entre outras dificuldades. No fim, conseguiram consertar os danos, mas ainda tinham que voltar para a Terra. Com muito esforço, fizeram a nave retomar o seu trabalho. Entraram em nossa atmosfera e pousaram em uma parte do Oceano Pacífico. Foram trazidos para a Terra com problemas severos de saúde, mas todo mundo estava vivo e tranquilo por ter se salvado. Número 2, Segunda Guerra. Podemos chamar esse resgate de coisa de filme de ação, porque o roteiro parece ser ainda melhor que alguns cinematográficos. O cenário era a Segunda Guerra. Eram apenas 121 soldados americanos contra um montante bem maior de adversários japoneses. E a operação foi um sucesso. Parece ou não algo como a história de Rambo? Nós vamos explicar, calma. Esses americanos, que eram voluntários, foram às Filipinas para resgatar prisioneiros e atacar os japoneses que os prendiam. E de surpresa, começaram a sua investida. Em apenas 30 minutos, eles conseguiram liberar os presos, destruir os nipônicos e sair praticamente ilesos e sem perda humana. Já passou da hora de fazer um filme sobre esse ocorrido, né? Número 1, Tailândia.
O resgate que dominou os nossos noticiários nos últimos dias mereceu o topo dessa lista porque houve muita coisa envolvida. E por sorte, o bem estava entre essas coisas. A bondade e a proatividade venceram. O time de futebol mirim tinha ficado preso na caverna após uma tempestade e por lá ficaram por 18 dias. Nas primeiras tentativas de resgate, o mergulhador tailandês infelizmente veio a óbito. Após o acontecido, mais pessoas se voluntariaram. 90 mergulhadores se disponibilizaram, bem como 30 equipes médicas. Ao chegar aos meninos, eles acoplavam uma máscara de oxigênio e os traziam à terra. Um a um foi feito isso. Foram 3 dias para completar o resgate. Cada viagem até o fundo da caverna demorava mais ou menos 6 horas. Pensa no trabalho, mas tudo correu bem para a felicidade do mundo inteiro. Comenta aqui embaixo se você já precisou de um resgate dessa maneira ou se já acompanhou algo parecido. Eu tenho certeza que você acompanhou bastante, bem de perto da tela da sua TV, esse último resgate, né? Eu espero você no próximo vídeo e a gente se vê. Grande abraço. Tchau.